Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, Rompendo em Fé, e mais um programa ao vivo no YouTube da Rede Super. Eu prometo para vocês e cumpro sempre temas instigantes, interessantes e esclarecedores. E quando é bom, a gente traz de volta. A gente traz de volta mesmo. Estou hoje aqui com as advogadas, doutora Dayana Leal e doutora Samanta Moreira, com mais um tema daqueles, gente. O que a gente vai aprender com elas hoje, descomplicando o que para nós é complicado, o inventário. Meninas, que delícia vocês de volta! Obrigada. Prazer. Quando o tema é interessante e aguça Sim. o desejo de conhecer e entender um pouco mais, tem que trazer de volta. Obrigada, grande prazer estar aqui. Muito bom ter vocês de volta. Obrigada pelo convite, Lu. E nós é que agradecemos. Como sempre, sentadinha ali, e eu sei que vai, chover de perguntas, porque a gente tem muitas dúvidas e elas estão aqui para esclarecer essas dúvidas. Mandinha! Olá, boa noite, meninas. Que bom ter vocês de volta. Não deu tempo, né, Lu, da gente conversar tudo que tinha para conversar da primeira vez? Não, ficou muita coisa ainda no ar. Muita coisa no ar, e agora nós estamos de volta para terminar de conversar sobre esse assunto. Exatamente. E eu estou aqui representando você de casa que está nos assistindo. Se você está ao vivo aí pelo Facebook ou pelo Instagram, pelo YouTube, manda pra gente a sua mensagem, fala com a gente de onde você está nos assistindo, traz todas as suas dúvidas, porque hoje o assunto está interessantíssimo. Interessantíssimo. Pessoal, vamos hoje explorar o máximo. Mandam muitas perguntas para nós aqui, porque a gente vai explorar elas. São entendedoras, conhecem tudo, sabem resolver qualquer dúvida sobre esse tema de descomplicar o inventário, sabem com excelência. Então vamos explorar elas. Já vou começar te explorando. Estou muito feliz que vocês estão de volta e eu tenho certeza que, como a gente aqui, eu, a Mandinha, temos dúvidas, imagine o pessoal de casa quantas dúvidas tem, principalmente se estiver imbuído no momento ali de emoções de uma perda. Exatamente. Então, a cabecinha vira um turbilhão de questionamentos. E é tão bom a gente saber que tem entendedores, profissionais, competentes, que tem uma infraestrutura, um escritório para receber, para tirar dúvida, para esclarecer. Isso. E a pergunta que não quer calar. A gente tem certeza que com a pandemia houve, infelizmente, muitas mortes. Mortes requer o quê? Cuidado de ver como é que vai ficar a situação. Patrimonial. Herdeiros, patrimônio, inventário. Exatamente, Lu. É isso mesmo, né? Exatamente. Nós viemos aí de um período, na verdade ainda estamos atravessando esse período difícil de pandemia. Muito difícil, muito sombrio, sem dúvida, aumentaram muitas mortes, aumentaram o número e a demanda nesse contexto dessa área aí, de sucessões, de inventário. Não tenho dúvidas, aumentou muito, né? E como você bem colocou, é uma área que demanda muitas dúvidas e que a gente precisa estar muito bem preparado para atuar. Certeza. E cada caso tem a sua peculiaridade, né? Então, assim, o importante esclarecer para o público de casa, principalmente, primeiro, o que é o inventário? Exatamente. Né? Então, apesar de, né, as pessoas, como que faz? Faleceu, tem inventário, mas o que vem a ser o inventário? O que é o inventário, né? O inventário nada mais é, Lu, que o levantamento daquele patrimônio, dos bens deixados pelo falecido. Por aquela pessoa que antes era titular daquele direito, que depois vai para quem? Para os respectivos herdeiros. Pode ser 1, 2, 3, pode não ter herdeiros. Então, depende do caso concreto. É um procedimento obrigatório. É obrigatório. Obrigatório. Tem não que fazer o inventário. Uma faculdade de escolher fazer o inventário ou não. É obrigatório. Doutora Samanta, mesmo quando não tem herdeiros, tem que fazer.
Aí tem que verificar a questão dos bens, né? Porque se realmente não tiver herdeiros, em última análise, vai para o Estado. Então, alguém vai ficar com esse patrimônio, alguém vai passar a ter a titularidade. A obrigatoriedade de fazer. Exatamente. Até porque, para efetivar a transferência daquele patrimônio que antes era daquela pessoa que faleceu para os herdeiros, é somente através do inventário, né? Então, assim, tem duas hipóteses de realizar o inventário. A judicial, que é padrão, comum, que exige quando tem menores, nesse sentido. E a extrajudicial, que é espetacular, porque a gente fala, a gente defende e a gente atua no nosso escritório com a busca da celeridade processual, com a busca do desafogamento da justiça. Então, a gente sempre defende, a gente sempre propõe aos nossos clientes a busca dessa celeridade, né? Contribuir com a justiça. E não assoberbar a justiça, né? E você tocou então, o extrajudicial é interessante. Desafogar. Essa é a palavra certa, né? Desafogar mesmo. Eu faço pesquisas nesse sentido, até trouxe o livro para você, eu vou nesse sentido. Depois, meu presente, gente. Olha aqui, olha que maravilha. Exatamente, onde eu trato um pouco da eficiência e da cooperação dos operadores do direito nesse sentido, né, de desafogar o judiciário. E o inventário extrajudicial, por exemplo, é uma excelente opção, célere, ou seja, rápida para as partes, e que vai, né, trazer um resultado efetivo, assim como o judicial, né? Enfim, mas de acordo com o caso concreto, sempre analisando o caso concreto. Caso concreto, verdade. Que bom que você está aqui também. Você acha que a gente não vai te explorar também? Você tem muito para acrescentar para nós aqui. Que você tem a particularidade de doutora Samantha ali no inventário e você de cuidar da holding. O que é holding? A holding patrimonial, ela é um planejamento sucessório, né? Primeiramente, nós vamos dizer que é um planejamento sucessório mais eficaz. Esse planejamento sucessório... Por que mais eficaz? Tem alguma outra possibilidade de fazer com menor eficácia? Salvo engano, nós falamos na outra entrevista acerca do testamento, da doação em vida. Exatamente. Isso também faz parte de um planejamento sucessório. Mas a holding familiar, ela é o mais eficaz e econômico. Essa holding familiar, ela nada mais é do que uma empresa que nós colocamos esse patrimônio dentro dela, a fim de evitar maiores gastos com impostos, e é tudo legal. Não tem nada fora da lei. Isso é importante. Tá? É importante ressaltar. Prestando um serviço dentro da lei. Exatamente, dentro da lei. E isso faz com que amenize os gastos, né, como eu já disse, e conflitos familiares. Porque o que o falecido... olha a relevância disso aí, sim, conflitos familiares. Olha a relevância disso. O que o falecido deixa, a gente tem que ressaltar que não é só o patrimônio. Existe algo muito mais... afetivo. Importante, que é o legado. Com certeza. E o legado está incluída a união dessa família. Nós, advogados lá no escritório, nós prezamos muito em manter essa união familiar. Nossa, isso que você falou agora, doutora, isso é muito importante. Porque já tem o desgaste daquela separação, aquele vínculo ali emotivo, sim. Né? E ainda ter desgaste, discussões e tudo. Todos com os nervos à flor da pele. Exatamente. Né? Porque perdeu um ente querido. E momento delicado, na verdade. É um momento delicado. E a holding, ela traz essa tranquilidade para a família, né? Ela evita esse conflito. Gente, eu estou te ouvindo falar esses exemplos rápidos que você deu aqui agora. Olha a importância de contratar uma pessoa para cuidar disso aí com carinho, dessa holding. Olha os detalhes que você permeou a sua fala. Preocupado com a questão emocional, desse vínculo familiar, que no momento está todo mundo, que você falou, sensível. É um momento sombrio de uma perda. Sim. E ter alguém para olhar isso com carinho, sim, dentro da lei. Sim. Isso é maravilhoso. É
verdade. É um atendimento muito humanizado. A gente reflete muito sobre o nosso trabalho, assim, conjuntamente, e a gente sempre chega nessa conclusão que a advocacia, e principalmente nesse contexto do inventário, tem que ser muito humanizada, tem que ser muito personalizada, porque a gente não é só aplicar friamente a lei. Verdade, verdade. Então, requer um aperfeiçoamento, uma dedicação muito maior daquele profissional que está lidando, porque a gente está lidando com perda. A gente viveu esse luto, e o Brasil viveu esse luto aí com aquela cantora Marília Mendonça, os demais integrantes. Como foi pesado. Muito, muito. Como foi pesado. E a perda, no contexto, não é porque é uma artista ou é uma pessoa comum. Verdade. A dor é a mesma. Então, às vezes, a pessoa está tão desnorteada que ela pensa, nossa, eu vou ter que fazer um inventário, mas eu não quero nem ver, eu não quero nem saber nada, lembrar, pensar nisso agora. Verdade. Mas, infelizmente, a gente tem que estar contribuindo nesse aspecto aqui, como estamos agora, no seguinte sentido. Além de ser obrigatório, nós temos prazo. Eu ia fazer essa pergunta, doutora, quando você falou assim, não quero nem pensar nisso agora. Mas, infelizmente, tem que pensar, né? Tem que pensar. Tem prazo. Tem prazo para abrir o inventário. Artigo 611 do Código de Processo Civil Brasileiro determina 60 dias a contar do falecimento. Então, é um prazo curto. Se a gente for analisar friamente, é curto, né? Curto. Tá ali muito recente a ferida. E, infelizmente, tem penalidades, tem multa, correção, juros. Então, é algo sério, é algo que tem que se pensar, que tem que ser realizado porque é obrigatório e tem que ser realizado porque tem prazo. Essas multas que você acabou de falar, isso é importante para o pessoal de casa. Tem multas, tem juros, tem despesas. Se perder o prazo. Se perder o prazo. Esses valores, até para a pessoa ter ideia de valores de taxas. De imposto. De imposto, é o valor pré-estabelecido ou em cima do patrimônio? Isso, ótima pergunta. Nós temos o imposto, que é o ITCD, que varia de acordo com o estado. No nosso estado de Minas Gerais, em torno de 4%, 5% sobre o valor do patrimônio. Nossa, é o valor significativo. Mas ainda é muito menor do que no exterior. Aqui no Brasil é menor. Exatamente. Nós estávamos atendendo uma cliente de Boston e a gente ficou assim, ainda bem que pode optar pela lei brasileira, porque é infinitamente menor. Na verdade, o patrimônio brasileiro, né, o que está em solo brasileiro, aplica-se às leis brasileiras. E o inventário, o patrimônio que está no exterior, deve se aplicar à lei do exterior, onde está a situação do imóvel. Tá? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, como a doutora bem disse, lá, salvo engano, gira em torno de 40% a 50%. Imagina. Do patrimônio. Deus. Então, aqui no Brasil, por mais que nós tenhamos essa fama, né, assim, essa cultura de sempre reclamar do nosso país, um dos ainda somos privilegiados em muitos sentidos. O nosso ônus ainda é muito menor do que o de um americano, por exemplo. 40%? Isso. É muita coisa em cima do patrimônio. Isso. Agora, se for brasileiro, só complementando a informação da doutora Dayana, essa questão de inventário no exterior também levanta uma polêmica grande. Se for brasileiro, pode optar pela lei que for mais favorável. Então, pode aplicar a lei brasileira ou a lei que for do exterior. Então, assim, dá opção. Mas é muito complicado. É complexo, é um assunto complexo, e deve ser analisado caso a caso. Sim, com certeza. Né? Cada um existem possibilidades, né? Existem possibilidades de se aplicar ou não a lei brasileira, e existem casos que é obrigatório, sim, que se aplique em cada solo, né, cada imóvel, seja aplicado aquele país onde este imóvel está situado. Importante.
Gente, eu tô conversando com vocês aqui, uma pessoa com o olhinho comprido pra mim, deve ter um monte de perguntas chegando ali pra vocês. Vamos lá, olha só. O Aparecido Miranda mandou pra gente aqui, boa tarde ou boa noite. Ele tá falando com a gente aqui do Brasil mesmo. Aparecido, boa noite pra você. Vanderlei Souza mandou assim, boa noite, eu sou de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Ó, pra você ver, gente, que chique. O Ângelo Cruz também está desejando para a gente uma boa noite. E aí tem uma pergunta aqui que chegou para nós, que é a seguinte. O inventário é obrigatório, mas se existir algum herdeiro que não queira fazer ou autorizar a abertura do inventário, como que procede? Boa pergunta. Excelente pergunta. É obrigatório, como a gente já informou, não depende da autorização desse herdeiro. Muito simples, já aconteceu. Independe se ele quer ou já não. aconteceu, doutora. Meu irmão está na posse do imóvel, muito comum, porque ele aí não tem confortável. Tá confortável, não tem interesse que aquele imóvel seja vendido. Sim. E aí o que ele faz? Ele não vou autorizar, não vou assinar a procuração, não vou entregar meus documentos. Que ótimo. O juiz intima ele e supre. Você pode abrir o seu inventário lindamente, independente desse herdeiro dele, que não quer autorizar a abertura do inventário. Olha, que interessante. Então, isso. Eu queria falar que na semana Muito passada... interessante essa observação. Eu recebi o contato de um cliente. Ele é relativamente novo, assim, e ele estava me informando que é o seguinte, ele foi passado para trás por falta de informação. Olha, o gente. tio disse a ele que precisava fazer o inventário e que precisava pagar, né, os impostos. E como essa pessoa, ele é uma pessoa hipossuficiente financeiramente, uma pessoa leiga, ela disse, olha, eu prefiro, então, te vender a minha parte. Aí esse senhor, que é tio dele, ofereceu a ele 25 mil reais de um patrimônio que é de mais de 800 mil reais. E ele assinou uma escritura pública, né, um inventário extrajudicial. E agora nós vamos tentar desfazer. Eu ia fazer essa pergunta. Doutora, a pergunta que não quer calar, tem como reverter isso? Tem como reverter. Reverter. Gente, que situação delicada. Alguém com um pouco mais de expertise tentou meio que ludibriar a pessoa. De ludibriar, isso. E essas coisas acontecem dentro da família, né? Isso é que é o mais chocante. O tio fazendo com o sobrinho. Por falta de informação, né? Sim. E uma consulta com um bom profissional. Com certeza. E às vezes, nesse caso, não precisa, acredita. Não, peraí, deixa eu ver realmente como Mas que no caso funciona que a gente percebeu isso aqui. que é uma pessoa humilde, sem muito esclarecimento e que não tem condições financeiras. Além dele não ter condições financeiras, se ele tivesse pelo menos entendimento de procurar informações corretas. Isso porque ele achou que era, claro, ele foi informado de que era obrigatório, mas ele não podia arcar com o imposto, né, como a doutora falou. Então, existem pessoas que residem no imóvel, né, ou algum herdeiro que reside no imóvel, não tem interesse algum que o outro herdeiro adentre neste imóvel. Achei esse exemplo, doutora Samanta, deu maravilhoso. Muito comum. Todo mundo quer que faça o inventário, mas tem um que está na zona de conforto. Sim. Eu não quero que faça. Porque vai vender, vai dividir, vai partilhar esse patrimônio que eu estou usufruindo. Não, eu não pago aluguel, vou ter que ir para um aluguel, vou ter que pagar para morar. Então, quer dizer, ou então morar num lugar que não seja tão bom quanto, né? Não, e às vezes as pessoas usam um apelo sentimental, né? Tipo, nossa, vocês vão me expulsar de casa. Mas é uma questão de lei. Se isso estiver acontecendo com você, é só avisar que é uma questão de lei, né? Vocês são obrigados a fazer isso. Mas aí, só respondendo para concluir, o juiz, então, intima essa parte, esse herdeiro que não quer, que não autoriza, e ele tem que comparecer, ele vai ser obrigado a comparecer nos autos, né, para fazer todas as diligências. E esse processo, doutora Samanta, é rápido desse juiz intimar e meio que obrigar a coisa a acontecer? É rápido. O inventário, se tiver tudo ok com a documentação, não é demorado, não. Mas, assim, a gente, quando se trata de justiça, é sempre bom ressaltar que tem uma morosidade, enfim, mas é rápido. E quando há conflitos também, pode ser que
se Mas o estenda fato é mais que do isso não impede, isso não pode impedir. Isso é maravilhoso. Até porque não é impede. justo com os demais herdeiros que estão envolvidos no processo. Envolvidos. Né? Verdade. Estão aguardando o que precisam. Não, e pelo fato de que vai vir uma punição sobre todos Isso. se aquele trabalho não for feito. Né? Exatamente. Então, infelizmente, o apelo emocional tem que ser deixado de lado porque é uma questão legal. Isso. Ó, pra você ver, gente. Isso. Eu falei da multa e do prazo, e eu esqueci de complementar da questão do bônus, do desconto que tem se fizer do prazo, se recolher o imposto no prazo de 90 dias. Sim. Não entendi. Explica pra nós aí, doutora. É porque é o seguinte, você tem 60 dias para abrir o inventário, que é o prazo da lei. Ok. A lei também traz um benefício. Se você recolhe esse imposto no prazo de até 90 dias, você tem 15% de desconto, que é um valor bem razoável, porque a gente sempre está tratando de um percentual em cima do patrimônio. Então, são percentuais, são valores altos. Altos? Então, 15% a gente está com um cliente agora atual lá no escritório, vamos correr, cadê a documentação para a gente não perder o desconto? E a gente fica de cima, porque é 15%, enfim, né? Isso aí é se agilizar em tempo hábil ou se antecipar? Não, geralmente dá para fazer em 90 dias o recolhimento e o pagamento desse imposto. Então, estando tudo ok, a gente consegue. Mas a gente também fica em cima, é chata. Porque brasileiro, né? A gente gosta de deixar o negócio ali pro último dia. A coisa então, é interessante tempo... esse desconto também. Então, acho que quando você age dentro da lei, dentro do prazo, você só tem benefício. Com certeza. Você tem desconto, você não tem problemas, você não tem conflito. Isso é excelente. Então, a partir do momento que você está verificando, está buscando o que a lei te possibilita, ali está excelente. Você vai sempre ter vantagens. Então, é interessante esse aspecto também. Ai, que legal. Gente, a gente fica aqui ouvindo quem conhece, quem domina com excelência e vê que não é tão complicado quando você busca a orientação no lugar absolutamente correto. Ainda bem que tem gente que estuda sobre todas as áreas, né, Lu? Para um suprir a necessidade do outro, porque senão a gente estava perdida. E as pessoas que estão nos assistindo aí, que têm dúvidas, querem aprofundar um pouco mais, quer contratar os préstimos, os serviços do escritório Leal e Moreira, procura direto no endereço que está aparecendo na nossa tela. Isso. Ou tem algum outro telefone específico no contato que está aparecendo na nossa tela. Isso, nesse contato mesmo. Nós lá temos o Instagram também, Advocacia Leal e Moreira, temos o site lmjures.com, todos esses temos canais. Vários artigos no site também. Isso. Importante. A gente sempre produz artigos informativos, então é bem interessante o nosso Instagram. Sem o juridiquês. De fácil compreensão, De né? fácil compreensão. Outra observação importante. Porque se vocês disponibilizam nas redes sociais do escritório de vocês informações em tema tão complexo que a gente não domina, tem que ser uma linguagem acessível. Acessível. Fácil. Porque o direito é muito técnico. Muito. E assim, eu leciono na área, eu acho que o interessante de repassar o ensino não é falar necessariamente bonito, é saber ensinar para qualquer um que estiver dentro da sala, com qualquer nível de idade ou dificuldade. Então, isso é interessante que você colocou. A gente teve um exemplo aqui agora interessante. A doutora Dayana falou da hold. É um tema, uma palavra diferente. Difícil. Que a gente não conhece, não tem tanta autoridade no assunto, não é tão esclarecedor no dia a dia da gente. E você cercou essa informação com algo assim, simples, que a gente entende e de fundamental importância. Cuidado, amor no momento delicado que a pessoa está passando. Eu achei isso demais, que é um assunto pesado, né? E que a gente não domina. O que é hold? Para a gente é algo novo. O planejamento sucessório é exatamente como bem colocou a doutora Dayana, porque já faz aquela pré-partilha. Então, todos os filhos, os pais, eles ficam muito mais confortáveis de saber, não vai ter conflito. Não, eu quero aquela casa. Não, eu quero a empresa. Mesmo. Não, me vende a empresa. Não, mas por que você não quer me vender a empresa? Começo também é ambicioso. Aquela confusão. Não. O planejamento sucessório, a hold, elimina isso, porque Olha já que faz maravilha. todo esse planejamento, toda essa divisão antes. Então, para os pais... Depois não há o que questionar, né? Para os pais que são titulares daqueles bens, saber
que não vai ter conflitos familiares futuramente, é maravilhoso. Não, eu fiz questão de voltar nesse assunto, doutora Daiane, exatamente por isso. Porque, assim, é muito importante as pessoas de casa saberem dessas informações importantes, né? Sim. São informações que vai mudar toda uma história, todo um desfecho, na verdade, de uma história. É verdade. Né? E tem conflitos, viu, Lu? Ah, imagino. Nossa! Imagino. Tem Enquanto conflitos. o patriarca e a matriarca estão vivos, é tudo lindo, um mar de rosas. Mas Nossa, depois a que gente um já deles passou, já falece, teve vários casos. Surge muitas particularidadezinhas, ofensas, Sim. desejos, obscuras de ter tudo, de... Preferências. Esse caso mesmo dessa fraude, né, Desse tio com sobrinho, né? Ele foi induzido, né, ao erro. O patriarca ainda era vivo, só que ele não tinha consciência, né, do que o tio estava fazendo com este sobrinho. Então, existem muitos conflitos, sim. Sim. E isso pode ser evitado. Que maravilha, que maravilha. Que notícia boa que vocês estão passando para nós. Mandinha, pergunta do pessoal de casa aí para Tem elas? perguntas. Olha só, a Priscila Ribeiro mandou pra gente assim: em uma família de 10 filhos, se apenas 4 são a favor de abrir o inventário da antiga residência dos pais, eles conseguem mesmo sendo só 4? Se tiver só um. Olha... Só um. Vai lá, contrata um profissional especializado, procuração e pede a intimação de todos os demais. Olha, gente. Priscila Ribeiro. Priscila, só você, por exemplo, já consegue resolver esse problema. É só procurar um profissional responsável Isso. por isso, que vai cuidar de toda essa parte processual. Acontece muito essa situação no escritório. Foi excelente trazer essa questão aqui, porque as pessoas acham que dependem dos herdeiros e não depende. Pede para suprir através da intimação judicial, acabou. Pronto. Então, só ela consegue resolver esse problema. Olha só, que legal. E isso dada essa informação, vocês mesmos providenciam tudo lá para que aconteça. Sim. Ah, escritório? doutora, meu irmão não quer abrir o inventário, já passou tanto tempo que meu pai faleceu. Ok, eu preciso só da sua procuração. Que ótimo, a pessoa fica super feliz de resolver. Outro contexto também que me veio aqui na memória, a gente tem vários casos no escritório também nesse sentido, é da venda do bem durante o inventário. Porque tem tantos custos, imposto, custos judiciais, o próprio advogado. Então, às vezes, as partes não têm aquela condição financeira, ou então pretendem já desfazer de algum bem para liquidar essa situação do inventário. E é possível, é bem possível, basta pedir um alvará, pedindo esse alvará judicial para vender aquele bem, aquele determinado bem, que às vezes tem um patrimônio gigantesco, mas os próprios herdeiros não têm condições, não possuem condições financeiras. Não conseguem custear as despesas do processo, né? Isso. E aí você pede esse alvará judicial e vende um bem para custear essas despesas. É muito comum acontecer e Mas, o juiz defere. Aí, no caso, se o juiz autorizou vender um bem para ajudar a custear as despesas. Sim. As despesas, estou dando um exemplo aqui agora. As despesas seria R$200 mil. O imóvel custa 400. Esses 200 vai para uma conta específica até que tudo desenrole? Isso, essa venda é autorizada judicialmente e aí todo inventário tem um inventariante, que é o responsável por prestar contas para o juiz, por fazer esses pagamentos. Então, não necessariamente vai para uma conta judicial. Essa venda é autorizada para esse inventariante e ali mesmo ele faz os pagamentos e depois essas contas, essa prestação é juntada no processo, está tudo certo. Ah, tá. Então pode ir essa diferença para uma conta específica do inventariante. Ele gastou 200 mil que devia, 200 ele colocou nessa conta desse inventariante e ele vai prestar conta no final para o juiz. Para o juiz e para os próprios herdeiros. Para os próprios herdeiros no contexto geral. Eu tenho uma pergunta complementar a essa, esse assunto que vocês estão falando aqui. O Marcelo Faria mandou pra gente a pergunta que é o seguinte: eu quero comprar uma casa, mas ela ainda está em inventário. São muitos herdeiros e parece que não confiam uns nos outros. Existe alguma forma para eu comprar essa casa antes do inventário acabar? Excelente, excelente. Existe sim. Marcelo Faria. Marcelo, você vai providenciar uma cessão de direitos hereditários. O
quem assina essa cessão de direitos hereditários são os próprios titulares, né, do atual patrimônio, os herdeiros. O que é essa cessão? É um documento, é como se fosse um contrato, porém feito através de escritura pública. Ah, tá. No cartório de notas e tudo. Então você faz. Quem que vai assinar essa cessão? Os herdeiros. Os herdeiros vão ceder para o Marcelo e aí não precisa finalizar o inventário para ele ter esse, né, passar efetivamente a ser o proprietário. Mas tem os ônus também, então tem que ter um profissional especializado para saber quais são as dívidas desse patrimônio, quais são as dívidas desse inventário, né, desses bens que estão levantados no inventário. Então tem que ter uma assessoria para ele também não acabar tendo que pagar no final ao invés de levar. De levar, a verdade. Então, tem uma sessão, tem uma casa, que ótimo. Então, vou analisar qual que é o patrimônio. Então, vamos fazer essa sessão ou não? Vamos analisar e aí... Foi autorizado. Foi autorizado. Mas para fazer uma venda nesse processo, nessa etapa, é necessária a autorização de todos? Aí, ou então de ou o juiz, ou então de uma cota à parte. Entendi. Então tem que ver se ele vai querer uma casa. Então a casa pertence a quem? Pertence aos 5 herdeiros. Os 5 herdeiros vão assinar para vender aquela casa. Não, eu quero então 50% daquela casa. Eu tenho 2 herdeiros. Um herdeiro faz a cessão de direito, então ele vai ser proprietário junto com o outro herdeiro. Então, depende. Entendi. Às vezes, todos os herdeiros, ou então, às vezes, só um. Outro dia mesmo, teve uma cliente, doutora, eu quero vender minha parte, como que eu faço? Eu não aguento mais esse inventário. Como que eu faço para ficar livre desse negócio? Falei, tem a cessão de direitos hereditários. Então, quem adquire esse patrimônio é que tem que ter mais cautela, tem que analisar para ver o que é mesmo, de fato. Entendido. Muito esclarecido. Muito esclarecido. Doutora Dayana, a gente estava falando aqui agora há pouco sobre a holding empresarial. Sim. Existe 2 particularidades para criar e ter a holding empresarial? A holding familiar e empresarial, ela é praticamente a mesma coisa. Tá. Só que a holding holding patrimonial e patrimonial, familiar, empresarial, a gente não sabe se eles são as mesmas particularidades. É porque na holding familiar, ela tem o objetivo de realmente fazer um planejamento sucessório, né? E já a holding empresarial, patrimonial, ela tem ali um objetivo de preservar os bens, mas uma não exclui a outra. As 2 podem ser a mesma coisa, entende? Elas podem ter as mesmas funções. Então, isso muda mais a nomenclatura mesmo e a intenção do contratante, no caso. Eu fiz questão de te perguntar sobre isso, porque a gente imagina, sem leiga, sem informações precisas que vocês têm, que a familiar seria ali para levantar os bens da família, para orientar a família e tudo. E a empresarial teria que ser com sócios de uma empresa. Pode ser feito também. Pode. Fala um pouquinho mais para nós. Existem, né, vários tipos de holding. Existe holding patrimonial, como eu já disse. Existem holdings que fazem a administração de outras empresas. Então, assim, é muito específico, né? Cada caso deve ser analisado para ver qual holding será aplicada. Então, existem essas possibilidades. A gente precisa primeiro saber a intenção de quem está contratando, né? Se é para fazer um planejamento sucessório ou se é para fazer uma proteção mesmo desse patrimônio. Nós temos um caso no escritório que existe uma empresa que ela é uma indústria e importadora. E essa empresa, os sócios dessa empresa, eles querem construir um empreendimento que fique para a família deles. Então, não se pode misturar a importadora e a indústria com essa holding que nós criamos, né? Essa holding ela vai fazer um prédio e ela vai ser das famílias dos sócios. Então, ao final, né, se Deus livre e guarde levar um desses sócios vier a falecer, nós chamamos de gatilho, já será disparado o gatilho. Olha que então, interessante dentro isso. desta holding,
já ficará, o patrimônio, os herdeiros já vão ser donos desse prédio que eles vão construir. É muito complexo, eu estou tentando explicar. Eu estou voltando nesse assunto porque o pessoal de casa tem dúvidas, muitas dúvidas. E é uma palavra nova para o nosso vocabulário que a gente não domina essas informações. Sim. Você deu um exemplo que interessante. Agora, essas pessoas que estão envolvidas em construir esse prédio para os seus familiares, decidem tudo orientado na hora de construir essa hold, pode decidir quem fica com isso, quem fica com isso, já decide tudo ali? Pode decidir, sim. Nesse caso desse cliente nosso, eles preferiram partilhar o proveito do empreendimento que vai ser criado. Então, tudo será de todos, será partilhado. Então, esse prédio está sendo construído para locação, com fim de locação. Ao final da locação, será partilhado para cada família ou cada sócio ali, né, representado. Cada um tem 50% no caso, então 50% dos aluguéis ficará para um sócio, 50% para o outro sócio. Quando você fala que se porventura um desses decisores falecer, liberado esse gatilho, antecipa-se as decisões, independe se tem gente já morando, usufruindo do bem, desencadeou, libera para todo mundo? Ou teria que ser alguém especificamente? Para liberar... Não entendi muito bem essa pergunta. Que você falou que libera um gatilho quando, porventura... para todos, libera para todos que já estão ali pré-determinados. Isso, é isso que eu queria saber. Só para tentar ilustrar. 50% desta holding que nós estamos falando, né, da construção desse edifício, é de um sócio. Okay. Esse sócio é casado e vamos supor que ele tem 2 filhos. Ok. Vamos supor que o sócio e a esposa faleçam. Os 2 filhos já terão direito na parte dos pais. Automaticamente. É isso que eu queria entender. É isso que eu queria entender. Antes a gente até observar para o pessoal de casa o seguinte: quando você faz a hold, você não tem mais a necessidade de fazer o inventário. Sim, a intenção da holding familiar o inventário. É essa, e claro, não é problema colocar isso numa holding empresarial. Então, quem que vai fazer a holding? É exatamente aqueles pais, os patriarcas. Então, vão fazer já essa divisão, tudo certinho aqui, e não precisa... E depois, futuramente, fazer o inventário. Fazendo isso em vida, né? Decidindo tudo. Isso. E os filhos já sabem, já assinam conjuntamente, a gente faz reuniões com todos. Decisão de tomada por todo mundo envolvido. Não é aquela coisa igual o testamento, né? Que você vai abrir, que surpresa que vem aqui. Não tem caixinha de surpresa. Testamento, meu Deus, fulano ficou com... Não, a hold, todos os filhos já participam, aqueles herdeiros, aqueles futuros herdeiros, enfim. Não, mas você fez uma observação importantíssima. Isso adianta até a questão de não precisar do inventário, né? Não, foi decisões tomadas em vida. O desconto que tem, né, doutora? É verdade. Desconto que tem em relação ao inventário, fazendo a hold. Chega por volta de 40%. Nossa, olha. Gente, faz toda a diferença. Faz toda a diferença um valor desse. Devido, no caso, Marcelo Faria, né? Marcelo Faria. Adquirir um imóvel advindo de inventário, ele deve estar lucrando aí uns 20% de deságio, que nós chamamos de desvalorização desse imóvel. Olha só. Mandinha, já estamos, vocês não vão acreditar, caminhando para os finalmente. Vocês acreditam? Passa rápido demais. Gente, eu tô cheia de perguntas aqui, Lu. A gente fica cheia de dúvidas, é um tema que a gente fica assim, ó. Eu posso fazer 4 perguntas em 2 minutos? Que é isso, gente? Que é isso? Não abuso das minhas advogadas, não. E a gente tem 1 minuto. Mas como elas já voltaram uma vez, eu tenho fé que elas vão voltar de novo para eu poder terminar minhas perguntas aqui. Eu vou escolher só uma. E pode mandar pra gente também no Instagram. Isso. Pede pro pessoal acessar o Instagram, mandar, que a gente vai ter um prazer imenso em responder. Gente, olha a informação importante que a doutora Samanta passou. Continuem mandando suas dúvidas, que elas têm o maior prazer, doutora Daiane, doutora Samanta, de responder. Então, aproveitem. Deixa eu fazer só uma, então. Só a minha última. Olha só, a Ana Leite, do Facebook, mandou pra gente assim: boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O inventário da minha sogra saiu e as 2 cunhadas vivas não querem dividir a herança com os meus filhos porque o pai deles já faleceu. Os filhos podem
Como eles têm todo o direito? Os filhos, sim. Pelo que eu entendi, a partilha já foi feita, é isso? É, o inventário da sogra saiu, as duas cunhadas vivas não querem dividir a herança com os filhos do pai que já faleceu. Eles têm direito, sim. Sim, tem que intervir rapidamente no processo para buscar aí o quinhão respectivo aí desses filhos dela. Ah, então, ok, entre em contato com as E doutoras. o importante é que tem direitos, né? Sim, Tem direitos. sim. Então, vá atrás dos seus direitos. Eles né? se subrogam no lugar do pai. Até depois da partilha, você vem, faz uma sobrepartilha, complementa, enfim. Ok, esclarecido. Doutora Dayana, doutora Samantha. Uma notícia complicada. Vão ter que voltar. Prazer estar aqui. Vão ter que voltar, porque a gente tem dúvidas e é um tema instigante, né? Sim. E vocês, com tanta autoridade, tão Obrigada. conhecedoras, tão competentes, ajudam a gente. Estaremos Vocês aqui, é prometem só chamar. que voltam? Sim, vamos voltar. Obrigada pelo convite. Doutora, eu não sei se é a doutora Samantha ou a doutora Dayana, que vai olhar para aquela câmera e falar onde é que encontra vocês, onde é que encontra essas advogadas maravilhosas e tão competentes. Vocês nos encontram no Instagram, Advocacia Leal e Moreira, YouTube, Advocacia Leal e Moreira, e no WhatsApp que está na tela. E o site almjures.com. Nossa, tem opções demais de encontrar. Espero em breve revê-las, porque tem mais dúvidas. Eu tô cheia de perguntas aqui ainda pro próximo programa. Eu vou guardar minhas perguntas aqui. Obrigada. Pessoal, se o Senhor, na sua infinita bondade, nos permitir, estaremos aqui a semana que vem de novo com mais temas esclarecedores para vocês. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Super Live, um oferecimento Rio Blonde, ilumine-se.